Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira, já cheio de informações importantes para você. Iremos falar aqui sobre Daverson, o atacante que está de saída do Palmeiras e pode ter o seu destino no Vasco da Gama. A gente vai trazer aí novidades sobre a possível chegada desse atleta, o que está acontecendo atualmente, porque tem informações importantes, até porque, segundo últimas notícias, o Grêmio também estaria interessado na sua contratação. Vamos trazer todos os detalhes, falar também sobre Gabriel Barbosa, o atacante do Flamengo, após o Vasco e Flamengo, através de suas redes sociais, mais uma vez debochou do Vasco, mais uma vez mandando recadinho. Então realmente parece que é do feitio do atleta zoar o Vasco da Gama. A gente vai trazer também isso para vocês, mostrar o show, o espetáculo da torcida vascaína nesse último Vasco-Flamengo, inclusive torcedores do próprio rival falando do torcedor vascaíno, da linda festa que fez neste último domingo. E é claro, muitas outras informações, tem 777 Partners, tem dinheiro entregue para reforçar o elenco vascaíno e muitas outras notícias importantes. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, não demore, já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima. Então, a gente está querendo chegar aos 63 mil inscritos, a gente precisa demais da sua inscrição, então se inscreva, deixe também o seu like, deixe o seu comentário, ative o seu sininho de notificação e principalmente seja membro do canal. É muito importante que você nos ajude se tornando membro, tem 4 planos, aqui embaixo, link na descrição, então ajude o canal do Gigante sendo membro, tranquilo rapaziada? Mas agora sim, né, vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a situação do Daverson, porque, para quem não sabe, né, o Daverson em vários momentos de sua carreira já demonstrou ser um torcedor vascaíno, já assumiu isso, inclusive deixou bem claro que um dos seus sonhos de sua carreira é vestir a camisa do Vasco da Gama, e ele irá ficar livre no mercado a partir de junho. Ele tem contrato com o Palmeiras, seu atual clube, até junho de 2022. E após essa última partida contra o Bragantino nesse domingo, onde ele foi expulso, fez gol, se emocionou, deixou praticamente bem claro em suas redes sociais que seria uma de suas últimas partidas pelo Palmeiras, uma possível chegada dele ao Vasco acabou se intensificando, ainda mais porque após essa partida um jornalista trouxe a informação de que o destino dele seria o Vasco da Gama e o atleta inclusive estaria desembarcando no Rio de Janeiro nesta última segunda-feira. Tudo isso acabou mexendo demais no meio da torcida vascaína e ontem, apesar de todas essas informações que trariam o Daverson ao Vasco, a gente teve a notícia que, de acordo com o lance, o Grêmio também teria entrado em contato com o seu staff para estabelecer uma negociação e um interesse por parte do próprio Grêmio ao Daverson. As partes, inclusive, no caso o Grêmio e o seu empresário, já teriam iniciado a discutir valores para um possível acerto. E com isso, é claro, o Grêmio, que é um clube muito bem estruturado financeiramente, teria mais chances de ficar na frente da negociação e o Vasco ficar para trás. O Daverson já foi procurado pelo Vasco, né? Só para esclarecer essa situação para vocês. O Grêmio de fato está procurando agora, mas o Vasco já procurou o Daverson lá no início do ano. Por volta ali de fevereiro, o Daverson entrou no radar da diretoria do Vasco, do Santos, de alguns times da China e do Oriente Médio. Com relação ao Santos, foi logo descartado, porque como o Daverson marcou história no Palmeiras, ele nem sequer tem vontade de vestir a camisa de um rival do clube paulista, então com isso o Santos foi descartado, e no Brasil o Daverson viu o Vasco com bons olhos, como eu já falei para vocês, ele é um torcedor do Vasco que teria o desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina. A única coisa que de fato falta agora é um possível término contratual, o Vasco se intensificar nas negociações, querer de fato a contratação do Daverson e o Daverson ser liberado do Palmeiras, porque como eu disse, o contrato dele vai até junho, mas circula a informação de que ele poderia sair antecipadamente e buscar um novo clube, já que o próprio Abel Ferreira não contaria mais com o jogador para o restante dessa temporada. Então tá esse impasse muito grande, algumas pessoas confirmam, inclusive setoristas do próprio Palmeiras, que ele irá cumprir o seu tempo de contrato, algumas outras pessoas, também setoristas, confirmam que ele vai sair antes, principalmente após essa atitude desse último domingo, onde ele foi expulso, marcou gol, se emocionou, mas a gente tem que aguardar. Caso ele saia antes, abre caminho para que o Vasco possa intensificar as negociações e trazer o atleta.
Caso ele fique até junho, o Vasco terá que aguardar e muito provavelmente trará outro jogador, porque não tem tempo o Vasco para ficar esperando 3, 4 meses por um jogador. Vamos agora esperar, aguardar, a gente vai estar trazendo as informações, as novidades para vocês, mas por enquanto, se tratando de Daverson, é isso. O Vasco de fato já mostrou interesse, agora o Grêmio entrou na história, mas há necessidade de esperar a situação e a definição do Daverson com relação ao Palmeiras. Eu quero saber de você, deixa aí a sua opinião se você acha que o Daverson seria uma boa contratação para o Gigante da Colina. Antes de entrar no assunto Vasco-Flamengo, só gostaria de trazer algumas informações importantes sobre 777 Partners, 777 Partners, sempre acabo colocando mais 7 do que é para ser. A 777 ficou de fato encantada pelo Vasco, né? A gente viu muito isso nesse último domingo, principalmente no Maracanã, onde os 7 representantes estiveram, ficaram ali a partida toda filmando a torcida do Vasco, ficaram vislumbrados ali também no sábado, naquele treinamento que ocorreu em São Januário. Então tudo isso acabou melhorando o relacionamento entre as duas partes. E um dos fatos que acaba comprovando, né, que de fato, mesmo antes de chegar ao Rio de Janeiro, o Vasco já era tratado ali como um tesouro para a 777 Partners, é aí um acordo que ocorre entre o Josh Wander, que é o sócio fundador, e também o Steven Pasco, que é o outro sócio fundador da empresa, que eles não devem viajar juntos. Pelo menos um dos dois deve sempre ficar nos Estados Unidos, na sede da empresa. E diferente desse combinado, que sempre ocorreu durante a vida da 777 Partners, dessa vez isso acabou não acontecendo, porque os dois vieram juntos ao Rio de Janeiro, de tanta vontade que eles tinham de conhecer o clube de regatas Vasco da Gama. Então isso demonstra, de fato, ali a importância que a empresa norte-americana vem dando ao Vasco. Inclusive, após essa partida de domingo contra o Flamengo, foi decidido que vai ser utilizado entre 3 a 7 milhões de reais para contratar, para trazer novos reforços. O Josh Wander e o Steven Pasco, que são os dois sócios fundadores da 777 Partners, após a partida ficou ali claro, né, que realmente o elenco tem deficiências, tem limitações e há necessidade de reforçar, de contratar para que o Vasco possa retornar à elite do futebol brasileiro. Então com isso a intenção é que use daqueles 70 milhões do empréstimo ponte, pelo menos de 3 a 7 milhões para adquirir atletas e melhorar o elenco Cruz Maltino. Então a gente vai ter reforço chegando até o dia 14 de abril. Isso é um motivo que traz, de fato, esperança, que atualmente o Vasco não tem dinheiro em caixa para melhorar o seu elenco, e 7 milhões de reais, né, caso venham a ser utilizados até esse valor, é um dinheiro importante, é um caixa elevado aí para trazer contratações, e a gente espera agora eficiência por parte do Departamento de Futebol do Vasco, comandado pelo Carlos Brasil, para trazer essas contratações. E até também, né, o Vasco vai contar com 2 profissionais da Genoa, como eu trouxe no vídeo de ontem. Eu vou rapidamente falar sobre isso, mas caso você queira ver com mais detalhes, dê uma olhada no vídeo que eu coloquei ontem às 10h30. Os 2 profissionais é o Johan Spurs, que é o diretor-geral da Genoa, e o Sebastian Arens, que é o chefe de scouting. A 777 Partners liberou, né, essa área aí de mapeamento, de scout da Genoa, que vai ser mobilizada para que o Vasco possa encontrar melhores opções no mercado. Ou seja, tudo está caminhando para que o Vasco possa se reforçar bem e retornar à elite do futebol brasileiro. A 777 Partners muito interessado em recolocar o Vasco na elite do futebol nacional. E agora, antes de entrar no assunto Vasco-Flamengo, eu quero só trazer a situação do Anderson Conceição, que ontem eu informei para vocês que foi confirmado que o atleta acabou sofrendo uma fissura na costela, ali no primeiro tempo, ainda por volta dos 30 minutos da primeira etapa da partida contra a equipe do Flamengo. O atleta acabou sofrendo essa lesão, ficou o segundo tempo todo enfaixado e jogando com dor. Isso demonstra aí a vantagem do Anderson Conceição de vestir a camisa do Vasco, e a informação que a gente tem é que não demanda nenhum processo e intervenção cirúrgica, pelo menos a princípio. Ele já está em casa tratando as dores com analgésico, já que ontem e hoje o elenco recebeu folga, e amanhã ele vai iniciar um tratamento de mais intensidade, né, junto ao Departamento de Saúde e Performance do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, parabenizar a atitude do zagueiro e capitão Anderson Conceição do Vasco da Gama. E agora sim, né, falar sobre Vasco e Flamengo, porque infelizmente o Vasco acabou sendo eliminado para o Flamengo nessa temporada. Foram 3 partidas e 3 derrotas, o que, independente do elenco, da diferença da folha salarial, não é justificável, na minha opinião, e isso acabou gerando deboche por parte do rival, principalmente por parte do Gabriel Barbosa, que é o atacante do Flamengo. Mais uma vez, ele provocou o Vasco através das redes sociais, com um vídeo aí do baixinho Romário, em que naquela época dizia que
caso o Romário jogasse contra o Flamengo, era para a torcida vascaína levar lenço, porque ia chorar muito. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Romário, né? Mas o vídeo que o Gabriel Barbosa postou através de suas redes sociais. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Então, como vocês viram aí, né? De fato, é bem chato o torcedor vascaíno ouvir isso. Faz parte do futebol, mas a gente espera que o Vasco possa voltar aí à normalidade, possa voltar a ser o Vasco, porque o futebol carioca tá precisando realmente do Vasco ser o Vasco que era antigamente, das coisas voltarem ao normal no Rio de Janeiro, porque isso que aconteceu, isso que está acontecendo nessas últimas 20 pelo menos partidas entre Vasco e Flamengo não é normal, porque o Flamengo sabe muito bem, o flamenguista sabe muito bem que contra o Vasco a situação é diferente e realmente o que vem acontecendo está muito longe da normalidade. Então, Gabriel Barbosa, aproveita aí o momento que você ainda tem, porque as coisas já em breve vão voltar ao normal no Rio de Janeiro. E agora, para finalizar, eu quero falar sobre a torcida vascaína, porque durante ali o intervalo dessa partida entre Vasco e Flamengo, né, um membro aí, um jogador do basquete do rival, foi ao meio do campo ali se posicionar, trazer algumas informações. Eu não sei nem sequer qual eram os anúncios dados por parte desse atleta, mas durante o momento em que ele foi falar, a torcida do Vasco começou a gritar forte e alto no Maracanã, engolindo ali praticamente, né, as falas desse atleta. Vocês vão dar uma olhada nisso. E após esse vídeo eu também quero mostrar um vídeo de um jornalista da Bandeirante, que é o GV. Ele é um flamenguista declarado e ele simplesmente ele ficou assustado com a torcida do Vasco, ficou encantado com a torcida do Vasco, inclusive deixou bem claro que até mesmo o seu filho também falou sobre o torcedor vascaíno e ficou até mesmo impressionado. Ainda falo, pula logo que o muro tá baixo e aproveita para ser vascaíno agora, porque depois vão falar que é modinha. Mas tirando as brincadeiras aí, dê uma olhada, tanto, né, do Vasco, do torcedor engolindo aí o atleta do Flamengo em seu discurso, quanto também o jornalista da Bandeirantes falando sobre o torcedor vascaíno. Queria aqui agradecer o apoio de todos vocês. Vocês sabem que vocês fazem a diferença pra gente. Queria fazer um convite também para vocês, em nome de todos os basquete, no dia 6. Ai, se doeram. Champions League das Américas, nós vamos jogar e a gente espera o apoio de vocês lá no Maracanãzinho. Tamo junto, nação, saudação do Mineiro. E aí, naturalmente tinha muito mais torcedor do Flamengo, porque o Flamengo estava numa situação melhor, né? E a torcida do Flamengo, muita gente faz muito barulho. Agora eu queria bater uma palma aqui, tirar o chapéu para a torcida. Foram os poucos, quer dizer, a quantidade que foi do Vasco era inferior, mas o que fez de barulho. O jogo, o Bernardo, meu filho, estava pai, eles não param de cantar o tempo inteiro. O torcedor do Vasco ontem deu um show, mesmo sabendo das dificuldades. Então, como vocês viram aí, né, de fato, a nossa torcida é diferente. E acredito que nesses 2 últimos jogos contra o Flamengo, a gente teve cada vez mais orgulho de falar que é um torcedor do Vasco. Porque que festa que a nossa torcida fez nas arquibancadas. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu quero te pedir, inclusive, desculpa por ter colocado esse vídeo um pouquinho mais tarde. Era para sair às 11, saiu 11h40, 11h50. Mas a gente vai ajeitar esse horário. Amanhã, 11 horas, a gente estaremos aqui. A gente colocou um horário tão regradinho nessa última semana. Hoje acabamos errando novamente, mas amanhã retornaremos às 11. E hoje, 5 ou 5h30, traremos o segundo vídeo e às 10h30 a terceira edição. Então, voltem ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. A gente precisa demais da sua ajuda. E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, seja membro e saudações. Vai!